Bom, estão vendo minha tela aí? Sim. Tá. Na aula passada nós tivemos o corte transversal, né? É um corte que corta o edifício no seu comprimento, né? Na sua profundidade, paralelo à fachada principal. E hoje nós vamos fazer um corte longitudinal. A gente marca aqui, né? Deixou marcado na nossa planta a posição do corte, porque na representação final lá vai ser importante, né? A gente indicar para quem for analisar o projeto, para quem for usar o projeto, poder ter a referência, para ele não ter que ficar procurando, né? Aonde que passa o corte, aonde que passa aonde que passa o ponto aí a ser cortado, né? Então ele olha na planta, ele já identifica a localização do corte, o sentido e a direção, né, do corte, e aí sabendo a direção do corte, ele já consegue identificar, né, nos cortes o que é cada elemento. Então, da mesma forma que a gente fez o corte transversal, nós vamos fazer o corte longitudinal também. Lembrando que essa representação não é a representação final, né? Mas ele mostra a linha onde vai passar a superfície de corte e a seta indicando a direção que está sendo observada. Lembrando que um corte, ser tanto transversal quanto longitudinal, privilegia as áreas molhadas e as circulações verticais, né? Então, eu vou passar um segundo corte aqui. Eu vou passar um corte longitudinal aqui, pegando a cozinha, cortando também a sala e olhando da esquerda para a direita. Vou separar o layer 3, que é o layer que a gente vai usar para os cortes. E eu vou posicionar esse corte aqui, ó, mais ou menos, né, numa posição aqui que eu passe pela janela da sala lá também, cortando a janela da sala também, tá? Não tem problema se eu pegar um pedacinho da porta aqui, porque no corte a gente imagina a porta sempre fechada, né? Então vou passar aqui, ó, uma linha de corte e vou observar da esquerda para a direita, né? Aqui está a nossa seta representando o lado. Lembrando que essa planta baixa é a matriz, né? É onde eu vou finalizar todo o texto, toda a parte de texto dela, toda a representação de cotas, né? Então eu vou selecionar essa matriz, vou dar um copy, copy, e enter, e agora eu vou copiar ela aqui, ó, tá? Primeiro princípio para representação de corte, tá? Para que vocês nunca errem. Eu vou primeiro aqui, ó, vou tirar o corte, a linha de corte transversal, né? Porque a gente vai tratar do corte longitudinal. O corte, ele sempre é representado com a seta voltada para cima na hora de representar o corte. Então eu vou selecionar essa planta aqui, ó, e vou dar um giro nela, um rotate, né? Vou rotacionar ela, vou dar um rotate, RO, rotate. E aí eu vou pegar qualquer ponto aqui próximo dela, que é o ponto base, e a partir desse ponto base eu consigo rotacionar a planta, né? Vou ativar ortogonal, porque daí fica fácil eu estar no eixo para cima. Ó, percebam que a seta ficou voltada para cima, né? Olha lá, a seta ficou voltada para cima.
estou na posição correta, tá? Eu vou fazer uma simulação aqui, ó, para reforçar isso, para que vocês percebam a diferença. Vou dar um foco de novo. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Olha lá, eu inverti o corte transversal, né? Vamos imaginar que nesse corte transversal, ao invés de ver de baixo para cima, né? Olhando os fundos, que eu tava olhando lá a cozinha e todo o banheiro, né? Em vez de eu fazer esse corte para cima, eu vou fazer esse corte olhando da superfície de corte para baixo, certo? Na hora de eu representar o corte, vou posicionar ele embaixo aqui, ó. Na hora de eu representar esse corte, qual que é o princípio? Seta voltada para cima, eu vou ter que dar um rotate aí, né? RO rotate. Vou pegar um ponto base aqui e vou rotacionar essa planta. Olha lá, ó. Agora estou com a setinha para cima, né? Agora está na posição correta aqui. Agora eu vou fazer o quê? Limpo tudo que não me interessa e observo o que restou. O que eu quero que vocês percebam aqui, vou até aproximar aqui, ó. Olha lá, ó. Quando eu tô lá com a vista de baixo para cima, eu tô fazendo esse corte no próprio sentido da planta lá, né? Meu banheiro que estava à direita na planta continua à direita, minha cozinha à esquerda. Quando eu inverti a seta lá, o ponto de observação, né, a direção de observação, percebam que a hora de eu posicionar o meu corte, a seta para cima, ele inverteu a posição dos ambientes, certo? E isso vai trazer consequência do mesmo tipo para a representação do corte. O corte ficaria o inverso, né? Tá certo? Então, para que vocês entendam isso, que é uma falha bastante comum de vários profissionais, tá? Então, aqui agora vou seguir o princípio, né? Vou dar um trim, TR trim, vou selecionar a linha ali. Agora não vou dar um select all, vou selecionar a linha que é o limite, porque eu quero cortar dessa linha para baixo. Vou dar um enter de novo. E agora sim, select object to trim, né? Eu vou lá cortar os excessos. Agora esses elementos eles não estão interligados com a linha lá. Vou selecionar e vou dar um delete, certo? Então eu vou observar desse ponto para cima. Eu vou posicionar esse corte mais próximo ali. Nessa planta cortada, eu vou posicionar ela mais próximo do outro corte e vou abaixar ele um pouquinho aqui, porque eu quero fazer o outro corte alinhado com o primeiro aqui, tá? Por quê? Porque nós estamos tratando do mesmo objeto, né? Do mesmo edifício. Então, sempre a informação de um serve para o outro lá, tá? Então, agora eu vou fazer o mesmo processo, eu vou puxar as linhas, né? Para eu puxar as linhas, eu vou usar o Layer 5, que é o Layer de paredes. Que, aliás, foi uma das questões que eu coloquei lá, né? No simulado, respectivamente, quais eram os layers e as cores destinadas às paredes, às esquadrias e
as linhas finas, né? As linhas que são vistas. Paredes, layer 5, cor blue. Esquadria, layer 2, cor yellow. Linhas finas, layer 1, cor red. Tá? Então, aqui agora vou usar comando line. Posso até pegar lá, ó, vou fazer isso, né? Vou pegar a linha de referência lá do meu outro corte para que eles fiquem alinhados. Só que em vez de eu clicar nesse cantinho aqui, ó, para não ficar emendada as linhas, eu vou passar o cursor no canto e vou trazer, ó lá, extend, né? Lembram que quando a gente configurou os objetos snap, os pontos de captura, um dos pontos, extend não, desculpe, station, né? Um dos pontos que a gente deixou habilitado é extension, né? A extensão de um ponto, a extensão de uma linha. Então, vou passar o cursor aqui, ele já vai reconhecer, ó. E aí, vou dar uma distância, e agora sim, eu clico, ligado, e vou passar lá, ó, mais uma vez, com excessos, tá? Para que já fique representada a área do terreno lá, né? Eu poderia fazer isso linha por linha. Ir lá na linha do meu piso interno e puxar, né? Ir lá na linha da laje e puxar. Eu acho mais fácil aqui com a tecla F12, com Dynamic Input acionado. Com Dynamic Input acionado, dá um offset. Então, a primeira linha do piso aqui, lá pela nossa planta, né? A gente sabe que o nível do piso é 0,25. A linha do piso aqui é 0,25. Depois, a altura do pé direito é 2,65. Depois, a espessura da laje, 0,15. Lembrando que a cobertura a gente não lança essa altura nesse primeiro momento. Então, a primeira medida eu vou digitar 0,25, só 0,25 é a mesma coisa, né? Olha lá. A vantagem do Dynamic Input, então, no comando offset, é justamente poder ir clicando nas linhas e agora redimensionar a distância de offset, né? Então, 0,25 agora é 2,65. A próxima é ponto 15. Então, já fizemos todas as linhas de altura, né? A primeira linha de baixo, a linha do terreno. A segunda linha, a linha do piso interno. A terceira linha é a linha do pé direito, a altura livre do ambiente. E a quarta linha, a linha da laje, né? E agora vou fazer o mesmo processo lá, ó. Vou analisar minha superfície de corte. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Vamos dar uma olhada na nossa maquete eletrônica e eu vou fazer a simulação de um corte para que vocês entendam aí. O corte é no eixo longitudinal, né? Agora vou dar um move, pegando até a janela lá, né? Ó. E agora vamos lá para a câmera paralela, numa vista lateral. Certo? Então percebam aqui, vou até aplicar. Deixa eu dar um. Em vez de eu aplicar na. Deixa eu entrar aqui. Quero que vocês percebam a diferença aí.
Aí, ó, agora tá legal. Eu quero que vocês percebam aqui a diferença, ó, que na parte da frente nós estamos vendo lá a parte superior do telhado, né? Onde passou a superfície de corte, nós cortamos parte do telhado. E nós conseguimos enxergar lá ao fundo, ó, um pedacinho desse telhado que seria as costas, a parte de baixo do telhado, né? Ó. Tá certo? Porque isso vai trazer diferença na hora da gente representar lá. Assim como nós vemos um pedaço de parede aqui subindo, né? Logo depois da laje, subindo até a altura do que a gente começa a ver o telhado, que é justamente esse fechamento do oitão. Então aqui, ó, da esquerda para a direita nós cortamos a parede e aí nós conseguimos enxergar a parede da cozinha. Vou até jogar uma cor diferenciada aqui. Tá? Então nós enxergamos a parede da cozinha aqui, ó. A parede lá, o corredor, a circulação, tá tudo atrás dessa parede, né? Nós enxergamos a parede da cozinha. Aqui, no caso, eu falei para vocês que a gente representa nos cortes as portas sempre fechadas, né? Vou até fazer o seguinte aqui, vou fazer uma alteração. Nossos layers lá, porta interna, eu quero a fechada e não a aberta aparecendo, tá? Olha lá, fechei a porta lá do quarto, né? Neste caso em específico, percebam que aparece a porta do quarto lá, por quê? Porque na cozinha ela é só um vão, né? Ela não tem porta na passagem da cozinha para circulação lá para a sala, é só um vão aberto, tá? Então ela acaba mostrando que está lá ao fundo. Se tivesse um outro elemento no fundo lá, ele iria aparecer, né? Então a gente ficar só atento a essa situação. Na sala, nós estamos vendo a parede da sala com a porta de entrada da sala, e na outra parede aqui nós estamos vendo a janela, né, que foi cortada, a janela lá da sala, tá bom? Percebam que, diferente do corte transversal, no nosso corte transversal, deixa eu fazer um outro corte aqui. No nosso corte transversal, a gente estava enxergando lá, ó, né? Passando pela cozinha, com circulação, cortando a janela, a parede com a janela da cozinha e a parede bem na posição de estar a porta no banheiro. Estamos vendo o banheiro. Percebam que, pela disposição do telhado, quando a gente está fazendo o corte transversal, esse corte ele vai aparecer no formato de um triângulo, né? Quando a gente vai tratar do corte longitudinal agora, ó, isso é pela disposição do telhado. Não quer dizer que sempre no corte transversal vai ser triangular o telhado e no corte longitudinal vai ser retangular. Mas percebam que no corte longitudinal, ó, o telhado ele aparece retangular, tá? Pelo formato do telhado, que é duas águas, sendo que essas águas elas estão dispostas, né, no sentido ali longitudinal, né?
Então, como ele, a posição dele, se ele tivesse com duas águas voltadas para frente e para o fundo, no nosso corte transversal ia aparecer retangular e no longitudinal iria aparecer ele triangular, né? Então, para que a gente entenda, perceba essa diferença aí. Então, nosso corte longitudinal. Vamos lá para a nossa planta, então, dar sequência na representação desse corte. Nós já puxamos as linhas de altura. Agora, nós vamos, então, analisar a superfície de corte. Não? A superfície de corte aqui, ó. Deixa eu deletar a nossa superfície de corte, né? O que ela está cortando de fato? Lembram? O que ela está cortando de fato, tá? Então vamos lá. Lembrando que o telhado a gente vai deixar para fazer mais para frente lá. Então, da esquerda para a direita, tá cortando a parede aqui, ó. Tá cortando a parede, né? A parede esquerda da cozinha lá, que divide a cozinha com a área externa. Comando line. Vou desabilitar até ortogonal ligado, né? Agora eu vou pegar lá o ponto e vou cruzar com excessos, ó. Line, vou cruzando com excessos lá em cima lá, ó. Continuando a superfície de corte, cortou a outra parede aqui, ó, a parede que separa a cozinha da sala. Continuando aqui, cortou a parede da sala que divide a sala com a área externa, né? Do lado direito aí da sala. Bom, fizemos todos os elementos que estão cruzando, com exceção do telhado, né? Todos os elementos que estão cruzando com a superfície de corte, tá? Agora eu vou cortar os excessos. Vou dar um trim TR e vou selecionar lá, ó. Opa, desculpa. Trim e vou selecionar, é o hábito de dar um select all, né? Sempre o botão direito do mouse é igual enter, você deu trim, é automático querer clicar ali, botão direito do mouse, para que ele já faça o select all. Então agora vou cortar os excessos. Selecionei só as linhas do corte, porque a hora que eu fizer isso, a hora que eu for apagar as linhas de baixo, ele já apaga todas as linhas consecutivamente que ligam até lá a planta que é de referência, né? Só lembrando aqui, ó, as paredes externas nós estendemos elas até a linha do terreno, né? Porque a casa está apoiada ao chão, mesmo com o piso interno bem mais alto, né? Então as paredes externas nós vamos estender ela até a linha de baixo, tá certo? E as internas vão parar na altura da linha do piso. Então eu vou manter essa linha do piso inteira e vou manter essas paredes já chegando na primeira linha de baixo lá, e aí corto os excessos da linha do meio e os pontos internos lá, né? Então vou começar a cortar agora. Olha lá, vou cortar aqui as linhas internas ali, ó, já cortei. Esse ponto externo, na verdade, é a linha do piso interno, né? Então ele não vai aparecer do lado externo. E agora vou cortar internamente, né? Mesmo que a gente vá fazer a separação da laje depois, porque a laje ela vai ficar com um desenho um pouquinho diferenciado lá na posição da altura, né? Lembra que a gente fez
uma altura para as lajes, para simbolizar o engastamento das lajes com pilares, com as vigas, né? Desculpe, com as vigas de respaldo, tá? Então aqui nós já fizemos nossa superfície de corte. Eu vou representar o telhado agora. Bom, quando nós passamos o nosso corte na posição que nós passamos, e aí vai depender da posição de cada um aí, quando nós passamos a nossa linha aqui na nossa superfície de corte, nós cortamos parte do telhado, né? Olha lá. Quando a gente passou a nossa superfície de corte, nós cortamos parte do telhado. Deixa eu... Olha lá, ó. Certo? Nós cortamos uma parte do telhado, tira a parte que não interessa e observa o que restou, né? Essa é a ideia da planta baixa, que é um corte a 1,5 m, do corte transversal, corte longitudinal. Sempre que você fizer um corte e as plantas baixas também funcionam dessa maneira, né? Você imagina a parte que não interessa sendo retirada e observa o que restou. A minha pergunta aqui, a questão é qual é essa altura, né? O quanto que vai ter de altura aqui para eu começar a enxergar de fato o meu telhado, certo? Para isso, nós vamos usar aqui, ó, e aí um dos motivos da gente alinhar o corte transversal com o corte longitudinal, né? Na hora da representação, de montar a representação, depois na hora da distribuição na prancha, normalmente eles ficam lado a lado, mas você tem uma certa liberdade para posicionar eles pensando no espaçamento lá na área que você tem da folha para distribuição dos desenhos, né? Embora tenha uma regra básica a ser seguida, eles podem sofrer algum tipo de alteração. Você pode querer passar mais um corte, né? Ter um corte a mais para justamente representar melhor algum detalhe interno que você acha que é importante, mas o mínimo que a gente tem, o mínimo que a norma e os códigos de obra para uma aprovação de prefeitura, por exemplo, pede, são 2 cortes, um transversal e um longitudinal, tá? Então agora vamos aqui resolver a questão do telhado. Para eu resolver a questão do telhado, eu vou pegar a linha aqui de onde eu peguei o corte longitudinal, né? Selecionei ela, vou dar um move, um copy, porque eu vou manter ela ali. Copy, copy, enter. E agora eu vou pegar o cantinho da casa aqui como referência, ó. Canto externo da parede ali como referência. E vou posicionar ele aqui no meu corte transversal, na planta do meu corte transversal. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou pegar com exatidão, então independe da posição que vocês passarem esse corte, porque vocês vão fazer o mesmo processo, né? E aonde você passar, vai ter essa diferenciação, tá? Então eu joguei essa linha, passei essa linha, e agora eu vou prolongar essa linha passando até o meu telhado lá no meu corte transversal. Para fazer isso, em vez de eu dar um extend, né, EX, o atalho extend, em vez de eu dar um extend, eu vou selecionar essa linha com o ortogonal ligado, né? Vou clicar nesse quadradinho azul, ó. Vou clicar nele e automaticamente eu consigo estender ele até o próximo ponto que eu clicar lá, ó. Certo? Percebam que eu ao fazer isso, ao estender essa linha, eu determinei exatamente aonde que está passando o corte no meu telhado. Ou seja, também estou definindo automaticamente a altura que vai ter até que eu comece a visualizar o meu telhado. Tá certo? Então agora, para eu representar o meu telhado lá,
eu vou usar o Layer 3 para fazer a parte da frente. Lembrando, né, que quando a gente está olhando aqui, ó, a gente, na frente aqui, a gente está observando a parte da frente, a parte de cima do telhado, até aquela ponta onde ele foi cortado. E desse ponto para baixo nós vamos enxergar lá ao fundo. Tudo que está mais ao fundo, traço fino, né? Tudo que está mais à frente, traço grosso. Então, eu vou voltar aqui, ó. E agora eu vou dar um comando line, L Enter, né? E vou pegar aqui, percebam que a minha linha, como o meu telhado tem espessura, né? Que a gente representa de maneira simplificada somente a espessura das telhas, né? Eu vou pegar os dois pontos onde a linha corta, aqui, os dois encontros aqui, ó. Vou pegar essa linha e vou cruzar lá com excesso. Vou fazer a mesma coisa na linha de cima e vou cruzar lá com excesso. Ó. Eu já defini essas duas linhas que aparecem aqui, né? Que são o ponto mais baixo do telhado, da parte da frente do telhado onde foi cortado. Então eu já defini essa espessura aqui. Lembrando que isso é a representação simplificada do telhado, né? E agora eu vou fazer a mesma coisa com o ponto mais alto do telhado, ó. É o mesmo telhado, né? Comando line, vou pegar o ponto mais alto do telhado lá e vou cruzar. Eu acabei de definir já o ponto onde esse telhado foi cortado e a linha superior lá do telhado. Já defini a altura dele. Tá certo? Olha lá. E até onde ele se estende, professor, aqui, né? O beiral dele, né? O beiral dele eu vou pegar pela minha planta aqui, ó. Comando line de novo e vou cruzar ele lá na frente, lá em cima, né? Agora vou dar o comando trim, trim. Vou selecionar somente os elementos, as linhas do telhado. Por que isso? Porque a hora que eu cortar essas linhas aqui, ela já vai apagar todo o trecho até o meu corte transversal. Se eu desse um select all, ia ficar pedaços de linha aqui ainda, que eu teria que me preocupar em limpar depois, né? Então aqui agora eu consigo cortar, dei mais um enter, né? Eu consigo cortar já e eliminar todos os excessos, sem que ele faça a leitura dos outros pontos como limites. Então já fiz a parte superior do telhado lá, ó, né? Pensando ainda na superfície de corte, eu já vou fechar o oitão aqui, ó. Já vou fazer essas duas paredinhas aqui. Um pouquinho diferente do que está aqui a representação, porque eles foram feitos sendo uma única coisa, né? Um único elemento aqui dentro do mesmo grupo. Nós vamos separar, deixar a laje representada, né? Deixar a laje representada separadamente e a parede que continua sobre essa laje. Então agora eu já vou, usando o Layer 5, comando line, eu vou esticar, vou estender aqui, ó. Vou estender aqui e vou dar um offset de 0,15, 0,15, para fazer justamente a espessura das paredes aqui que chegam até o telhado lá, né? Que depois ela continua, essa parede continua até o topo do telhado, mas a gente não consegue mais visualizar, certo? E aí agora eu vou começar a representar, eu já representei toda a minha superfície de corte, inclusive já com um pouquinho da água, né? O telhado nós não cortamos ele, mas nós já enxergamos ele a partir do ponto de corte, né? Então eu vou começar a representar os outros elementos que correspondem ao que eu vejo a partir da minha superfície de corte. Como nós estamos fazendo o telhado nesse momento, eu já vou fazer
essa parte que é as costas do telhado lá que a gente consegue enxergar. Eu já vou fazer isso lá na minha representação. Para fazer isso, como ela é uma linha, né, é uma superfície que está lá ao fundo, que não foi cortada e está lá ao fundo, eu vou usar o Layer 1 para isso. Então, vou lá no Layer 1, e agora eu vou puxar essas linhas, né? Vou usar o mesmo princípio lá. Eu já vou pegar as linhas da projeção da minha planta e vou estender elas até encontrar o telhado lá em cima, tá? E qual é a altura que eu estou enxergando, né? Quanto que é essa altura aqui? Aqui, aparentemente, ele está coincidindo com a linha do pé direito aqui, da altura livre, a linha de baixo, né? A linha inferior lá da laje. Aqui aparenta que ele está fazendo isso. Não sei se na nossa representação aqui está exatamente isso aqui. Como que eu faço para resolver isso, né? Para pegar essa altura com a medida certa? Mais uma vez eu vou me utilizar lá no meu corte transversal. Nós puxamos as linhas aonde a superfície estava cortando o edifício, né? No longitudinal lá. Nós puxamos o ponto mais alto do telhado lá, e agora eu vou fazer a mesma coisa com o ponto mais baixo. Comando Line, vou pegar o ponto mais baixo e vou cruzar as linhas ali. Certo? Agora, eu vou limpar esse desenho. Trim, Trim. Eu não vou dar um Select All, ó. Eu vou selecionar a linha da parede, e vou selecionar as linhas do telhado. E agora sim vou dar um trim, porque daí eu posso até cruzar aqui algum excesso em algum ponto, que ele não vai interferir e ele já vai limpar toda a outra extensão. Aquilo que eu estava falando para vocês, ó, percebam que a altura do telhado não está de fato alinhada com a laje, ó. Tá certo? Né? E aqui eu estou fazendo uma representação bastante precisa. Agora nós vamos fazer a representação das aberturas. Então aqui, ó, o que eu enxergo aqui? Deixa eu até fazer uma representação aqui. Vamos entender aqui, ó. Nós representamos a superfície de corte até agora, né? E agora nós vamos começar a representar o que a gente enxerga aqui, ó. Percebam que na cozinha, lembrando que a minha porta vai ser representada fechada, eu vou enxergar toda a parede da cozinha. Com exceção do onde está o vão da cozinha para a sala, que eu consigo enxergar além, porque ela é só uma abertura, ela não existe uma porta de fato, né? Então eu consigo enxergar aonde existe o vão, eu consigo enxergar além. E depois na sala, a gente consegue enxergar toda a parede da sala. Percebam que eu não enxergo a parede do quarto, eu não enxergo porta do banheiro, eu não enxergo parede da circulação, tá? Que isso é um outro erro que eu vejo meio que constante acontecer na hora que vocês vão representar os cortes aí, puxar a linha. A hora que tem que puxar a linha lá em cima, acaba puxando a linha de todas as paredes. Lembrem-se que as linhas das paredes que nós vamos puxar, né, que automaticamente a gente está vendo por conta da superfície de corte, são as linhas que encontram a superfície de corte lá, né? Bom, seguindo esse princípio aqui, então, nós vamos representar
Vamos lá, ó. Nós vamos enxergar a parede da cozinha e não os elementos que estão lá atrás. Com exceção do vão aqui da cozinha, que dá acesso às demais áreas, né? E a parede da sala com a porta dela lá. Ah, deixa eu continuar aqui, ó, mais uma vez, ó. No outro já tinha feito isso, né? Nós temos uma janela. Da parede da sala lá para ser representada ainda na superfície de corte, né? Ela foi cortada junto com a parede. Então vamos fazer isso para a gente encerrar essa janela aqui, ó, que ela foi cortada junto com a superfície de corte. Deixa eu só aqui, ó. Então vou representar essa janela aqui, ó. Mais uma vez eu vou usar o recurso do outro corte. Por quê? Porque eu já tenho as alturas lá, né? Qual que é a altura dessa minha janela? Vamos lá na planta lá, ó. A altura da janela da sala. A janela tem 2 metros de largura. Largura é representado pela planta, né? Eu quero as alturas. Ela tem 1,20 de altura e 0,90 de parapeito, né? Se a gente somar 0,90 com 1,20, dá 2,10, que é a altura das portas. Então eu consigo usar a altura da porta lá do meu corte transversal e puxar a linha para o meu corte longitudinal. Eu poderia fazer isso também dando um offset do piso, né? Dou um offset de 0,90, depois dou um offset de 1,20, depois faço extend, dou um extend nas linhas, depois eu corto e limpo todo esse desenho. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar lá nesse momento, eu vou aproveitar lá as alturas que eu tenho lá no meu corte transversal. Então aqui ó, eu tenho a representação de uma porta, 2,10, eu vou cruzar lá, até ela cruzar lá com excessos. Lá. Cruzei a linha, né? E agora vou dar um offset, agora sim, vou dar um offset nela de 1,20. 1,20 para baixo, automaticamente vai sobrar o 0,90, né? Vou dar um trim, TR trim, e agora vou selecionar de novo só essas linhas aqui, ó, que estão diretamente ligadas ali no ponto que eu quero trabalhar. Vou dar um Enter de novo para ela cortar os excessos agora. E agora vou limpar. Lembrando que a gente sempre limpa o vão onde vai ficar a abertura ali. A gente corta a linha da parede, porque se a gente colocar as outras linhas depois por cima, sobrepor essas linhas, ela vai acabar aparecendo na impressão, porque embora a gente não visualize, ela está por baixo lá, né? Então agora eu vou usar o layer 1, que eu vou começar com as linhas externas. Por que eu vou começar pelas linhas externas? Porque eu já tenho pontos de captura fáceis aqui, né? Que é a intersecção ou endpoint, o ponto final das duas linhas ali, ou intersecção, né? Um xizinho ali, ó. Então, olha lá. Cliquei no canto, fica fácil eu utilizar esse ponto de captura. Aqui, como a gente já vem conversando, como a minha parede tem 15 centímetros e o espaçamento entre as linhas internas, as linhas que está sendo cortada. Vamos lá de novo, ó. A esquadria que está sendo cortada. Aqui, ela está aparecendo com todos os detalhes, né? Mas a gente faz ela, a gente representa ela sempre de maneira simplificada. Olha, aqui ela aparece com todos os detalhes com que ela foi feita. Mas a gente representa ela sempre com duas linhas. Então, o espaçamento aqui dessa esquadria, ela varia de 3 a 5 centímetros na representação simplificada lá. No nosso caso, que a nossa parede total tem 15, vai ficar 5, 5 e 5, se eu usar 5 centímetros com espaçamento, né? Se eu tivesse uma parede mais larga, eu tenho que fazer essas contas para que eu tenha mais dimensão nas laterais e mantenha os 5, lá no máximo 5 centímetros entre as linhas internas. Então vou aqui, vou dar um offset agora
offset de 0,05, né, 5 centímetros, 0,05, e agora eu vou reproduzir as linhas. Reproduzir, vou selecionar as duas linhas, lembrando que elas são layer 2, um traço fino médio, né? Tá lá, ou um traço médio para especificar a superfície que foi cortada. Superfície cortada, a princípio, é um traço grosso, sempre, né? Mas aqui a gente pode usar as diferenças de espessura de traços para demonstrar diferentes materiais. Pode ser usado dessa maneira. A alvenaria é um tipo de material, na verdade, a associação de vários materiais está sendo usado no traço grosso. A esquadria, a janela, é um outro tipo de material, está sendo usado um traço médio, no caso aqui um traço fino médio, né? Se eu quisesse usar um traço médio aqui, um layer 3, eu poderia também, tá? Mais do que isso, já vai começar a embolar as linhas pela dimensão que a gente vai imprimir, vai plotar o projeto depois. Então, agora sim, de fato, eu terminei lá a minha superfície de corte, já representando a janela completa, né? E agora, usando o Layer 1, eu vou puxar as linhas lá, ó. Linha da porta, ó. Vou puxar ela com excesso. Percebam que pela extensão do meu cursor aqui, eu já passei ela acima da altura dela. Comando Line de novo. Para deixar o cursor com 100%, assim, ó, quer ver? Deixa eu fazer aqui, ó. Ctrl, opa, não é Ctrl. Sem nenhum comando acionado, botão direito do mouse, vou lá em Options, lá embaixo. Em Options, o Crosshair Size aqui, ó, que é essa cruz, né? Lá de vocês, eu acho que está em 5. Olha lá como é que tá o de vocês, né? Fica aquela cruzinha pequenininha. Eu particularmente gosto de trabalhar com Crosshair Size aqui, ó, a 100%. E por que eu gosto de fazer isso? Justamente por uma condição como aconteceu aqui agora, ó. A hora que eu trouxe o meu cursor aqui, ó, para puxar, estendendo a linha, né? O prolongamento do meu Crosshair Size aqui, ó, ele já mostra para mim que eu tô acima do ponto que eu gostaria. Então fica fácil de eu identificar. Por exemplo, eu quero pegar somente um trecho aqui, um pedacinho, eu quero pegar somente umas linhas, vamos imaginar que elas estariam irregulares, mas eu quero pegar só as linhas da laje aqui, ó, sem pegar outras linhas, né? Então, a hora que eu esticar o Crosshair Size aqui, eu já consigo definir, por exemplo, que ela vai ficar, ó lá, tá entre a linha da laje e abaixo um pouquinho da linha lá da minha janela. Então, eu sei que não vai pegar a linha da janela, a linha horizontal da janela, né? Então, o Crosshair Size eu acho interessante manter ele 100%, porque ele já serve como guia para a gente, na hora da gente representar vários elementos. Continuando aqui, vou puxar a linha, comando Line, vou puxar a linha do vão da abertura aqui, da minha porta, né, do vão, né? E vou estender ela lá acima do ponto. A outra linha desse vão da porta, ó, percebam que ela coincide com a linha da parede, porque aqui a gente não tem uma paleta, né? A paleta ou a boneca, muitas vezes chamada, esse pedacinho de parede onde a gente encaixa as portas, né? Para que isso? Para que a gente possa ter o acabamento do batente, que vai ter uma guarnição, vai ter lá uma proteção lateral, né? Uma moldura, né? Para justamente tampar o encaixe entre a porta e a parede, porque ali sempre vai ficar uma fissurinha. Então, a gente tem a guarnição. Com esse espaçamento, com essa boneca, com esse me fugiu o termo agora, essa paleta, né?
Nós podemos ter a porta, um 100% de abertura nessa porta, sem que a maçaneta bata na parede, né? Então tem alguns motivos para a gente deixar sempre essa boneca, essa paleta, no mínimo de 10 centímetros. Percebam que na sala a paleta é bem grande, né? Então depende muito. Eu gosto, por exemplo, em quartos, fazer essa paleta, pelo menos, sempre que é possível, pelo menos com 60 centímetros de profundidade. Por quê? Porque daí eu consigo encaixar um guarda-roupa de fora a fora na parede lá, né? Que é um problema. Vamos ver a nossa planta aqui, ó. Nós temos o quarto aqui, né? Aqui está o nosso quarto. Deixa eu ir lá na planta lá, ó. Aqui na posição correta dela. Aqui está o nosso quarto. Se eu for colocar uma cama para o lado de baixo, que é o que me parece mais óbvio, né? Se eu quisesse encaixar um guarda-roupa aqui logo após a porta, eu sempre vou perder esse espaço de abertura da porta, né? Talvez o guarda-roupa seja melhor encaixado aqui, até porque nós temos uma janela aqui, nesse caso em específico. Mas se essa janela tivesse centralizada, muitas vezes esse guarda-roupa acaba entrando aqui, né? Ó. E eu não consigo aproveitar 100% dessa largura. Quando eu movimento essa porta e deixo uma boneca aqui, uma paleta de pelo menos 60 centímetros, eu consigo colocar um guarda-roupa de fora a fora. E eu ganho em área de guarda-roupa, em área de armário. Tá? Então, eu sempre que é possível, eu gosto de usar essa situação. Aqui, se a gente jogasse essa porta a 60 centímetros, provavelmente essa porta ia abrir para dentro da sala, e já não é tão interessante, né? Então a gente precisa analisar caso a caso para usar isso. Mas então a linha do vão lá da cozinha, né? Ela coincide com a linha da parede. Lembrando que sempre o traço mais grosso ele tem preferência em relação ao traço mais fino. Então aqui não vai ficar aparecendo o traço da porta, né, do vão, vai ficar aparecendo o traço da parede, que é um traço mais grosso. Então eu não preciso puxar essa linha. Na sala, agora nós estamos vendo a parede da sala. Ó. Na sala, nós temos o vão da porta lá, então comando line de novo. Vou puxar lá com excessos. Olha. Lembrando, né, que esses pontos de captura eles sempre têm a preferência em relação ao posicionamento dos elementos, né? Então, aqui, ó, puxei todos os vãos. Mais uma vez, eu já tenho a altura de 2,10, que é a altura de todos esses daqui, né? Vou aproveitar a altura da janela que eu já tinha criado, que era os 2,10. Vou cruzar lá com excessos de novo. E agora vou dar um trim, TR trim, e vou selecionar todos os elementos que me interessam para que eu possa fazer esse corte. Eu vou selecionar também, ó, selecionei todas as linhas vermelhas, eu vou selecionar também essa linha dessa parede, porque ela serve para cortar e deixar o vão de abertura aqui. Dou um Enter e agora eu vou cortar os excessos. Eita, eu tinha que ter selecionado a linha de... né? Na hora que eu vou cortar aqui, ele vai apagar lá. Então vou dar um trim de novo. Vou selecionar todas as linhas vermelhas por enquanto. Vou selecionar também essa linha da parede. E agora sim, vou selecionar a linha de piso. Agora consigo cortar ali sem maiores problemas. Oh, aqui não. Certo? Agora, como a gente estava falando, né? Como no vão de abertura aqui, ó, a gente consegue enxergar um pedaço da nossa porta. Lembrando que lá na planta nós estamos fazendo a representação simplificada, então aqui está aparecendo um pedacinho da guarnição. Eu não vou me ater a essa guarnição, porque o que eu quero representar é o vão de abertura, né? Percebam que tem uma diferença aqui, essa linha eu posso destacar ela lá, porque ela vai aparecer, ó. Então se a gente pegar lá, ó,
Ó a vantagem do cross-share size aqui, 100%, ó. Né? A hora que eu posicionei numa abertura, eu tô vendo que ali em cima tá sobrando um pedacinho aqui, que é o pedaço da porta que eu tô vendo. No outro lado aqui, ó, percebam que o vão de abertura tá exatamente no meio da parede. O que tá aparecendo lá no SketchUp, um pouquinho para fora da parede, um pouquinho para fora da parede, é a guarnição, é o acabamento desse vão, né? Então eu vou puxar essa linha aqui que eu consigo enxergar, ó. Como a minha porta já tem os mesmos dois, o vão tem os mesmos 2,10 da porta, eu não vai aparecer o desenho da porta ao fundo, mas vai aparecer somente aquela linha. Então, vou pegar o comando line aqui, essa linha, né? Tô lá no layer 1 e vou agora sim, já vou posicionar ela na altura. Vou selecionar a linha de limite, eu quero manter ela daqui para cima, selecionei a linha que limita, Enter, e agora eu vou cortar os excessos. Tá certo? Vou fazer as rachuras, depois eu vou fazer uma alteraçãozinha nos dois cortes aqui que vocês vão entender. Vou fazer a rachura da parede, tem que fazer a rachura da laje e do piso, né? Colocar os azulejos na parede da cozinha, por isso que eu destaquei com uma outra cor lá, embora a gente não tivesse usado texturas ainda, né? Eu joguei uma cor aqui para diferenciar, para mostrar, olha, essa aqui é uma parede diferenciada, que na verdade ela vai ser uma parede azulejada, né? Então, vou representar lá o azulejo na parede. Vou usar o comando hat, hat. Eu posso usar qualquer rachura aqui, nesse momento. Vou usar Add Pick Point e vou clicar lá dentro. Percebam que apareceu uma linha aqui, porque essa rachura está bem grande. Dei um Enter, ele selecionou toda a região. Enter para confirmar, né? E aí eu poderia mudar a escala, porque eu vi que a escala está grande e tal. Enter de novo. Por que eu não me preocupei com isso nesse momento? Porque eu vou usar o Match Property, MA. Match Property, ou Match Property está lá na barrinha. Ó. Match Properties. Properties. E agora ele vai pedir lá, Select Source Object. Selecione o objeto fonte. Objeto fonte, cliquei lá na minha fonte e agora eu vou clicar lá na minha rachura que eu tinha acabado de criar. Já gerei a rachura lá. Agora eu vou fazer a laje. Vou usar o layer 5. Layer 5. Vou criar aqueles pedacinhos de linha primeiro, né? Para depois eu mover eles para baixo para dar lá das minhas vigas. Então agora já criei a linha, vou selecionar as três e vou dar um move. Move. Vou puxar, a gente lá usou 10 centímetros, né? Então vou mover para baixo com o ortogonal ligado, ó, e vou digitar lá ponto 10, Enter, ele já baixou. Vou usar a mesma relação, ó, hat está na barra vertical aqui da esquerda, né? Ou H, a tecla de atalho. Eu vou colocar um solid aqui, só para ficar mais fácil de eu visualizar, como a superfície aqui é muito fininha. Olha lá, posicionei, vou dar um Enter, Enter e Enter, né? Opa, um Enter não, eu dei um clique. O hat ali de novo. Como eu dei um ESC ali, não completei a seção, ele voltou aqui, ó. Coloquei um Solid, uma rachura sólida. Vou lá na região, ela tem que estar toda aparecendo a região aqui, tá? Existe como você programar para aquela, mesmo se tiver uma face, um pedaço oculto, aquela que você consiga selecionar. Mas para não ter erro, deixa sempre a superfície onde você quer aplicar a rachura totalmente visível na sua área de trabalho, aí no seu workspace, né, o espaço de trabalho. Selecionei ali a região, Enter, ele vai abrir a janela de novo,
para eu conseguir visualizar. É isso mesmo que eu quero? É isso mesmo. Dei um Enter lá. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou usar um MA, vou lá e vou pegar agora a rachura de concreto que eu quero. E agora vou vir aqui, rachura de concreto. Tá? A mesma coisa eu vou fazer para essa base, então eu nem preciso me preocupar em mudar layer, nada, porque a hora que eu pegar o Match Property aqui, eu vou aplicar em toda ela. A única diferença aqui, ao invés de eu usar um comando line para puxar as linhas, para definir a área onde eu vou aplicar a rachura, eu vou usar um comando polyline, pode ser PL no teclado, ou clicando aqui, ó, o terceiro botãozinho, o terceiro comando de cima para baixo da barra vertical da esquerda. Polyline. Por quê? Se eu uso o comando line, essa linha vai ser independente, nesse trechinho vertical aqui, a linha vai ser independente da linha horizontal, que vai ser independente da outra linha. Então, para eu mudar na hora de aplicar o Match Property, eu teria que clicar nas três linhas, né? Ou abrir lá um retângulo que pegasse as três linhas ao mesmo tempo. Se eu uso Match Property, ela vai ser um objeto composto, né? Vai ser um elemento composto por três linhas, elas estão associadas. Então, se eu clicar num pedacinho delas, em qualquer trecho, já é o suficiente para mudar toda ela. Então, line, eu vou clicar aqui, ó, e vou usar station lá, né? Ó, a extensão. Não está querendo pegar a extensão aqui? Olha lá. Station para eu ficar na mesma altura, manter um padrão, né, de rachura, dessa representação do solo. Vou usar a mesma ideia do Station aqui, ó, para eu ter a posição correta. Ó. Passo o cursor sem clicar e aí vou trazendo ele para o lado que eu quero, ele já vai me dar ali, ó, o Station. E agora é só ligar o ponto de cima ali. Fechei a base. Lembra que eu falei para vocês que nós fizemos a representação do piso ali, né, da espessura do piso, que ele pode ser representado ou não, né, vai depender muito do projetista, tal, e a norma aceita isso, essas variações, né? Mas como nós fizemos no outro, tá faltando um offset aqui, fazer uma espessura do piso de 8 centímetros. Então, 0,08 e vou criar a espessura do meu piso lá. Agora sim posso aplicar a rachura de piso, né? H7 já está selecionado, vou usar Add Pick Point, né? Não, se eu usasse Add Select Objects aqui, eu teria que clicar em todas as linhas, linha por linha. Embora, como eu usei um Polyline aqui, a hora que eu clicasse nelas, pelo menos, ela já selecionaria tudo. Mas o Add Pick Point é muito mais rápido, porque eu clico só dentro da região, né? Cliquei dentro da região, ele já reconheceu a região. Para confirmar, de novo, e agora eu vou usar o MA lá, o Match Property, vou selecionar o que eu quero, e aí posso clicar num pedacinho que já é o suficiente para ele alterar toda a minha base aqui. Bom, agora eu falei para vocês do que eu ia alterar um pouquinho nos dois cortes. Quando a gente observa o nosso corte transversal, o nosso corte longitudinal aqui, então nós começamos fazendo a superfície de corte, né? Tudo que foi cortado pela superfície primeiro, depois a gente começa a representar o que a gente observa, né? Via de regra, tudo que a gente que não foi cortado, mas a gente consegue observar, a gente trabalha com linha fina. Então lá a parte de trás, lá do telhado, é linha fina, né? Na verdade, o processo é assim. Tudo que está mais próximo ao observador, vamos lá na nossa maquete. Tudo que está mais próximo ao observador, e nesse caso é a superfície de corte, traço grosso. Tudo que está numa profundidade intermediária, traço médio.
tudo que está mais ao fundo, traço fino. É óbvio que aqui eu teria que trabalhar com várias e várias linhas para fazer toda essa representação. Então, essa análise também cabe ao desenhista, ao projetista, saber o quanto é necessário. Se eu tivesse estou fazendo o projeto de um canteiro lá de plantas, né? E eu tenho vários blocos mais para frente, mais no intermediário, mais ao fundo. Seria interessante eu trabalhar com várias cores. Lembrando que nós trabalhamos as paletas de cor aqui, ó, do 1 ao 7, são tudo traços em preto, né? Então eu tenho 7 espessuras de traço para trabalhar essas diferenças. Nesse caso aqui, em específico, não é muito interessante eu fazer isso. Por quê? Porque eu teria que trabalhar com um traço de janela aqui da esquadria muito grosso, eu teria que trabalhar com um traço de parede muito grosso e acabar embolando muito meu desenho. Mas eu posso gerar algumas diferenciações de profundidade aqui. Vamos entender isso, ó. Quando a gente está observando a cozinha e a sala, percebam que a parede da cozinha está mais à frente, né, do que a parede da sala. Então, ao invés de eu trabalhar as linhas do vão de abertura e dessa porta com traço fino, eu posso trabalhar com traço médio, um traço médio fino. Para que ele não fique mais forte do que a janela, né, que foi cortada, eu vou trabalhar então essas portas no layer 2. Vou trabalhar essas linhas e vocês vão perceber que já vai dar até para entender melhor aquela relação daquela segunda linha lá, ó. Então eu vou lá no layer 2, ó. Agora fica bem claro para mim aqui, ó, que a linha amarela é a linha do vão da cozinha e a linha vermelha é um pedaço da linha lá, é um pedaço do vão que aparece da minha porta lá do quarto, né? Então já deu um destaque. A mesma coisa acontece aqui com a janela da circulação e do banheiro. Vamos lá na nossa modelagem para a gente entender. Ah, eu deletei, né? Caramba, eu tô de ponta cabeça aqui. Eu deletei o corte. Vamos fazer um outro corte aqui. Deixa. Vou levar lá, ó. Cortando a minha porta. Né, ó. Percebam que a janela da circulação, como a parede da circulação está mais à frente aqui, a janela da circulação ela está mais próxima do que a janela lá do banheiro, né? Então vou fazer o mesmo princípio aqui, ó, só para a gente encerrar aqui. Vou fazer o mesmo princípio, vou selecionar ela, layer 2, já vou dar um pequeno destaque de profundidade. Como a nossa representação, né, o desenho técnico é sempre a planificação, é sempre a representação bidimensional do objeto, para a gente poder dar a sensação de profundidade que a gente usa essas espessuras diferenciadas. São as espessuras que vão mostrar o que está mais próximo, o que está mais longe. Tá certo? Aqui, essa linha do corte longitudinal, né, que a gente usou só para definir o ponto de corte lá do nosso telhado, posso eliminar ele lá, né? E aí nós estamos com os dois corte transversal e longitudinal, que é o mínimo que se exige na hora de apresentação do projeto, eles já estão prontos. Essas duas plantas que estão embaixo, eu estou falando o tempo todo da matriz, né? Que essa planta que a gente está mantendo ao lado aqui, ela é a matriz. Ela é a que vai ser utilizada na finalização do projeto lá no desenho técnico. Essas outras duas aqui eu vou manter por enquanto para ficar a memória do processo, né? Mas elas são só auxiliares, tá? Elas não vão entrar, essas duas plantas, elas não vão entrar na representação final, elas não vão aparecer na representação final. O que vai aparecer aqui, o que vai ficar lá na nossa planta de projeto,
são os dois cortes, tá certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu vou encerrar a nossa gravação.